fica aqui a radiografia do que se está a passar com as pequenas e médias empresas. Eu começava aqui por o meu painel destes dois senhores empresários. Pelo que vimos durante esta reportagem, pela ideia que todos nós, mais ou menos portugueses, temos, as pequenas e médias empresas desempenham um papel muitíssimo importante. Há realmente também muita legislação, que é uma coisa de que iremos falar ao longo do programa, mas a primeira questão que eu ponho ao Sr. Jorge Moreira, que é da Staffeld, como é que é a sua empresa? Olha, para já, para os nossos espectadores terem uma noção muito clara o que é isto de ser dono de uma pequena, média empresa. Há aquela definição oficial, mas eu gostava que me dissesse como é que é a sua empresa, como é que surgiu, como é que se atreveu e felizmente, quando sei, também é que as coisas estão a correr mais ou menos bem. Portanto, a empresa surgiu há cerca de 30 anos, embora com outra designação, e vendia eletrodomésticos. Portanto, estávamos no negócio dos eletrodomésticos, como qualquer outra empresa que na época vendia eletrodomésticos. Sentíamos a necessidade de dar ao nosso cliente não só a venda do equipamento, mas também depois a reparação do mesmo. Ele não tinha, quando tinha um problema em termos de funcionamento, teria que procurar alguém que resolvesse o problema. Então nós procurámos juntar os dois serviços, venda e a reparação. Que é uma coisa que à época já representava um avanço, portanto, que já cobria digamos, uma fase da vida dos equipamentos que vendiam bastante grande. A maior parte dos equipamentos que nós vendíamos, depois também conseguíamos repará-los. Algumas vezes em garantia, porque fomos tendo acordos, começámos a ter acordos com as marcas. Mais tarde, quando acabava a garantia, também ganhávamos dinheiro na reparação dos mesmos. Naturalmente. Este tipo de negócio, este modelo de negócio, ao longo dos anos e com a implementação das grandes superfícies, começou a ter horários muito alargados, horários de domingo, horários de sábado. Aos espectadores, onde é que é a sua empresa? Em Penafiel. Portanto, havia necessidade de nós ou crescermos muito em vendas para poder acompanhar os grandes espaços, ou então reduzir o nosso serviço mais para a tecnologia, que era aquilo que sabíamos fazer melhor. Criámos outra empresa, que neste caso é a Satfiel, que existe agora, que se começou a dedicar em exclusivo à assistência técnica. Ao longo do tempo, uma delas, a que tínhamos, que fazia as vendas, fundiu-se na Satfiel, e já há cerca de 7, 8 anos, as vendas em termos de eletrodomésticos para nós acabaram. Dedicámos. Portanto, vocês tiveram que procurar um outro nicho de mercado. Exatamente. Para responder naturalmente às nossas necessidades de mercado. Porque com as grandes superfícies, todo o comércio tradicional se altera de uma maneira completa, total, não é? Não conseguíamos competir em preços, não conseguíamos competir em horários, não conseguíamos competir em quase nada. Então, fomos por aquele velho ditado que diz, quando não podes com eles, junta-te a eles, não é? Ora, nem mais. Então, eles vendem e nós reparamos. Quanto mais eles venderem, mais os senhores podem reparar. Bom, eu daqui a bocadinho já vamos ter a oportunidade de falar ao longo deste programa de variedíssimos aspectos, mas eu gostava agora de passar para o Sr. António Silva, que é de uma outra empresa, que é da Nonos. Gostava que me dissesse como é que é a sua empresa, se é uma empresa mais recente, como é que uma empresa relativamente pequena, que eu depois daqui a bocadinho quero saber aqui que o Sr. Moreira vai-me explicar quantas pessoas lá tem, como é que isto... A sua empresa como é que é? É uma empresa familiar, é uma pequena empresa? Como é que a define esta Nonos? Portanto, a Nonos é uma empresa tecnológica. Eu defino como uma das novas empresas de suporte tecnológico foi criada há 5 anos atrás e, portanto, veio de muita preparação e de um passado... Quer isto dizer suporte tecnológico? Aquelas palavras caras. Aquelas palavras caras, exatamente. Ligada a coisas de computadores, não? Exatamente, tecnologias de informação e telecomunicações, mais um foco nas telecomunicações. Portanto, a Nonos surgiu da preparação de um ano por parte de 3 promotores, portanto, dos 3 sócios iniciais, em que, portanto, que nós fizemos um percurso internacional, onde passamos por empresas fabricantes de tecnologia. Portanto, quer dizer, o senhor e os seus sócios trabalharam primeiro para o patrões, vamos pôr assim. E fora do país, e fora de cá. E fora onde de Portugal, é que trabalhou? Em Inglaterra, durante alguns anos, e os outros meus sócios também. Portanto, ao fim de uns anos e de adquirirmos algum know-how, alguma experiência, começámos a trabalhar num projeto empresarial e claro, com o objetivo de arrancá-lo em Portugal, onde é o nosso país de origem.
Diga uma coisa, quando vocês vieram da Inglaterra, não tiveram algum receio, para não dizer mesmo medo, de vir apostar, por exemplo, cá em Portugal? Vocês vinham... Como é que compara a realidade dos dois países? Até porque vocês estão numa posição privilegiada para o fazer, relativamente àquilo que viu a Inglaterra e como é que se desenvolvia esse tipo de empresas lá e ao que se passa hoje por cá. Portanto, nós devemos desenvolver uma área que em Portugal está muito pouco desenvolvida, daí haver uma oportunidade. Portanto, existem, comparando com o mercado inglês, existem muito poucas empresas neste tipo de áreas, na área dos desenvolvimentos das tecnologias. Ou seja, nós por natureza somos um país que importamos muita tecnologia. Ou seja, temos ainda neste momento já começa a mudar, mas na altura existia muito dogma, o que é de fora que é bom, o que se faz cá dentro não é bom, não é? Portanto, temos todas as grandes marcas de tecnologia e tem-se verificado que nos últimos anos tem aparecido um novo núcleo de empresas que começam a fabricar tecnologia, a desenvolver tecnologia e depois cá em Portugal, a comercializá-la em Portugal e exportá-la, não é? O nosso material começa a ser, de facto, reconhecido lá fora com grande qualidade. Exatamente. E começamos a competir de igual para igual com outros fabricantes estrangeiros em diversas áreas nicho, não é? Estas áreas tecnológicas têm muitos mercados nicho, não é? E são muito específicas, não é? Claro. Tem que se perceber muito de coisas pequenas e perceber-se muito de uma determinada área, não é? Exatamente. Quantas pessoas tem a sua empresa? Neste momento somos 24 pessoas, portanto, nós estamos numa fase de crescimento até o fim do ano. Temos crescido sempre de uma forma sustentada desde o arranque. Uma das coisas que define as pequenas e médias empresas é o volume de negócios. Claro que o segredo é a alma de negócio, não vou perguntar aos dois muito diretamente quanto é que movimentam em termos de dinheiro, mas as pessoas que trabalham, portanto, o senhor é patrão e também tem empregados, portanto, já conhece muito bem a realidade das duas. Deve ser patrão e empregado ao mesmo tempo, porque numa empresa deste tamanho as coisas não funcionam tanto assim, não é? Eu não gosto propriamente de dizer que sou patrão, eu sou acionista da empresa e sou acionista minoritário, mas e pertenço à equipa de gestão. Portanto, nós, quando arrancamos a empresa, quisemos que ter uma gestão mais profissional e que, portanto, a parte do ser patrão, não é, dos acionistas, ficar separado de quem realmente está o dia-a-dia na empresa e gera a empresa, não é? Portanto, e presta contas aos acionistas, não é? Ao fim do ano. Pronto, e uma das coisas que eu gostava de saber é que me dissesse o seguinte, aliás, esta pergunta vai para os dois, eu vou já passar aqui para este painel, é assim, os senhores trabalham com dinheiros próprios, falámos aqui, a minha colega que fazia aqui esta pequena reportagem no começo do programa, falava de várias verbas que se podiam recorrer agora. Os senhores têm recorrido a esses fundos, não têm recorrido, a coisa tem funcionado bem, ou isto é uma grande promessa eleitoral? Como é que é? Passava aqui para o Sr. Moreira já agora. Em termos financeiros, muitas vezes nós preocupamos-nos muito com as ajudas e as ajudas é só financeiro. Para as pequenas e médias empresas, eu falo para mim, conheço e pela minha experiência que tenho, muitas vezes não é o problema o dinheiro financeiramente, mesmo o dinheiro em si, que nos resolve os problemas. Há muito mais ajudas que podem ser dadas a outro nível que não o dinheiro. E que tipo de ajuda? Já agora esclarecer. Eu quero passar aqui por este lado, aqui para o painel do governo. Eu posso-lhe, por exemplo, dar um exemplo. Nós, que somos pequenas empresas, temos algumas dificuldades, sobretudo em cumprir determinadas leis, porque não sabemos como elas funcionam. Falta de informação a nível da parte da legislação. Eu às vezes pergunto assim, porque se nós temos, qualquer pessoa que trabalha com banco tem um gestor da conta do banco. Exatamente. Não é? Porque é que não há um gestor dedicado a determinado número de PMEs, esse gestor que faça parte do fisco, onde nós possamos colocar determinadas questões, como se faz isto, como não se faz isto, aqui isto paga IVA ou não paga IVA, o bem transacionado em Portugal, mas se sair do país já não paga IVA, mas se ficar no país já paga. Portanto, há uma série de burocracias, uma série de questões que só se consegue saber através de consultórios e que muitas vezes não se sabe da melhor forma. E que se calhar nem sempre estarão mais bem preparados. E muitas vezes andamos à procura sempre do dinheiro, e há outros incentivos que podiam ser dados e que não era o dinheiro. Mas posso-lhe responder à pergunta, que é assim, eu aderi recentemente, há cerca de 4 ou 5 meses, aos ditos 50 mil euros que o Governo disponibilizava para as PMEs. É uma situação que aquilo é um apoio à tesouraria, mas que, na minha opinião, poderia ser feito de outra forma. Podia ser bastante mais simples.